Bom, novamente, boa tarde a todas, todos aqui presentes. Nesse ato público, hoje que estamos realizando a defesa de trabalho de conclusão de curso do acadêmico Rodrigo Becker Farias Caldeirão, do curso de Pedagogia da UERGS, Unidade Universitária Litoral Norte. Eu quero cumprimentar e agradecer aos membros da banca que estão que estão avaliando esse trabalho, professora doutora Cíntia, professora doutora Citamara, professor doutor Walter, né? O rito dessa banca segue da forma de apresentação do trabalho pelo acadêmico. Posterior a isso, teremos a arguição da banca, dos membros da banca. Em seguida, nós nos retiraremos para uma sala reservada para avaliação e, no final, nós vamos retornar para a leitura da ata de defesa. Rodrigo, então, tu tens 20 minutos para a apresentação do seu trabalho. Perfeito. Boa tarde, então, à banca examinadora, a minha orientadora, a professora Dolores Schussler, e com carinho agradeço à banca, professora doutora Citamara, professor doutor Walter, professora doutora Cíntia Bueno. Demandas e desafios dos gestores escolares frente à pandemia do Covid-19. Só justificando esse tema, a princípio seria sobre gestão escolar. Em conversa com a minha orientadora, foi definido trocar para demandas e desafios dos gestores escolares frente à pandemia do Covid-19, por motivo do ineditismo do tema e como as gestoras iriam enfrentar a problemática. Então, compreender as demandas administrativas e pedagógicas encontradas e os desafios enfrentados pelos gestores escolares frente à pandemia do Covid-19, quais foram as principais demandas a partir da suspensão das aulas presenciais e os desafios enfrentados nas dimensões administrativas e pedagógicas e suas implicações no cotidiano enquanto equipe gestora, e quais foram as alternativas, estratégias encontradas e de que forma, a partir desse contexto, como essas alternativas foram instituídas, implementadas e como estes obstáculos foram enfrentados ou superados. A metodologia nesse estudo pautou-se numa perspectiva de uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, baseada em Luque e André 2007, Minayo 2011 e Gil 2008, que define como método monográfico. Foi realizada uma pesquisa de campo com 2 diretoras e 2 vice-diretoras de 4 escolas públicas, sendo uma da rede estadual e 3 pertencentes à rede municipal, localizadas no município de Osório. Para entendermos a estruturação desta pesquisa, o capítulo 2 vai envolver estudos e discussões e interlocuções entre as políticas e fundamentação da gestão democrática e participativa, e apresenta as bases legais, ordenamentos e diretrizes sobre a gestão democrática, e esse capítulo que foi dividido em eixos temáticos. Um dos eixos vai apresentar as bases e concepções de gestão democrática e escolar de acordo com os ordenamentos legais das políticas educacionais do ensino público. Um outro eixo vai trazer a gestão da autonomia na organização escolar, com as contribuições de Luque sobre a gestão da autonomia em seus sistemas de regramentos em várias dimensões que se interrelacionam. E um eixo especial vai apresentar a gestão educacional em seus novos ordenamentos legais instaurados para o momento da crise pandêmica, como pareceres, portarias do Ministério da Educação e o parecer do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Na parte do capítulo metodológico, que se refere à análise dos dados, nós vamos pegar partes da LDBEM, o princípio da gestão democrática entre o que em vigor na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino, seja no que diz respeito à construção do projeto e processos pedagógicos, quanto às questões da natureza burocrática. Então, dentro desse modelo, participam a direção, a equipe pedagógica, as famílias, os estudantes e a comunidade.
Então, as decisões dentro desse modelo são coletivas e contam com a qualificação de seus participantes para a elaboração de planos e para a tomada de decisão. Sustenta Moraes 2019. E a gestão escolar para a LUC constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, além da orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários. As demandas e desafios dos gestores escolares em tempo de pandemia, verificou-se que as escolas não fecharam em tempo integral, mas seguindo os protocolos de saúde relacionados aos alunos, com as aulas presenciais suspensas. Todavia, em relação à funcionalidade administrativa, os profissionais passaram a atuar em regime de plantões. Em conformidade com Silva, a complexidade da política educacional em tempos de pandemia intensifica-se no processo de desenvolvimento das atividades escolares em meio aos conflitos existenciais. E o referido autor ainda cita que a escola, como dimensão necessária para as mudanças sociais, tornou-se um ambiente isolado e sem movimento em tempos de pandemia. Eu vou trazer para a pesquisa agora, nesse slide, algumas das respostas dentro do formulário que nós enviamos para as escolas lá no início do ano, em fevereiro desse ano de 2021. Conforme a vice-diretora 1, ela acredita que a pandemia foi mais um desafio que fez com que a gestão escolar se reinventasse e encontrasse formas online de diálogo e trabalho em equipe. Já a diretora 1, as mudanças na gestão do administrativo ocorreram com um novo grupo de profissionais trabalhando na Secretaria de Educação, a qual tem se empenhado em buscar recursos e orientações para que as aulas remotas cheguem ao alcance dos alunos. De acordo com a diretora 2, as mudanças foram imensas, com demandas muito diferentes do cotidiano escolar, onde se estava preocupada com questões sanitárias envolvendo a saúde dos profissionais e alunos. E para a diretora 2, a vice-diretora 2, num primeiro momento, promover um acesso seguro à escola, cumprindo os protocolos da saúde, além da questão da organização e reuniões online. Então, verifica-se também que gerir uma escola em tempos excepcionais e atípicos havia dependência para a tomada de decisões, ou seja, os gestores não tinham autonomia nesse processo, pois as decisões não cabiam à escola, e sim às redes mantenedoras, que são decisões frente às incertezas em dar ou não continuidade ao que estava proposto, pois a necessidade em aguardar decretos governamentais vão sendo redimensionados com as atividades. Então, nesse sentido, há sempre todo um conjunto que se interrelaciona entre os sistemas educacionais. Como citado por Luque, não se constrói a autonomia da escola senão mediante um entendimento recíproco entre dirigentes do sistema de dirigentes escolares, e nesse processo deve-se sempre ter entendimento compartilhados. Os autores Silva vão nos trazer que a instalação de tempos e espaços excepcionais, os gestores escolares têm uma difícil tarefa de orientar e conduzir todo o processo pedagógico. E diante ainda dos desafios enfrentados, as gestoras enfatizaram as tecnologias da informação. Os maiores desafios foram fazer com que as famílias entendessem que a situação duraria bastante tempo, e os maiores desafios ainda para elas foram manter a comunicação e dar acesso às atividades dos alunos, devido a muitos deles não terem mais contato telefônico informado lá no início do ano com a matrícula. Conforme salienta Silva, a realidade imposta na organização da escola, o que foi feito pela pandemia, necessita de novos olhares para a vivência da gestão escolar, especialmente na forma de condução das propostas pedagógicas, administrativas, financeiras, relacionais. E essa situação repercute na complexidade de desenvolver propostas interligadas ao projeto coletivo. Para Silva, a emergência de aulas em plataformas digitais, novas perspectivas surgiram na proposição para apresentar alternativas de trabalhos aos profissionais da área, mesmo que, para isso, o trabalho esteja preso aos princípios da precarização do trabalho docente e a inviabilidade das desigualdades sociais, políticas, econômicas e culturais. Nós vamos entrar também na questão
do pensar nessa perspectiva dentro da pesquisa em relação ao processo de aprendizagem dos alunos. Como gerir tudo isso, fazendo com que estes tenham ou tivessem resultados satisfatórios. Conforme a vice-diretora 1, as demandas do setor pedagógico estiveram focadas na adaptação do planejamento curricular. Já a diretora 1, o setor pedagógico é a parte mais importante da escola, que envolve um processo de supervisão diretamente ligado aos professores. De acordo com a diretora 2, as demandas iniciais foram planejar um blog onde seriam disponibilizadas as aulas e também um grupo de WhatsApp. E conforme a vice-diretora 2, a organização do planejamento busca as famílias para que fizessem a devolutiva das atividades enviadas para casa. Nas demandas pedagógicas, percebeu-se que este replanejamento curricular em um novo formato e, para tal intento, houve a necessidade de formação docente ao uso das tecnologias. E compreende-se que, na educação, na esfera do planejamento das políticas que subsidiam os planos em suas ações, que na sua autonomia não a reproduzem, mas como ações transformadoras, e nessa dimensão a gestão escolar constitui-se em uma estratégia de intervenção organizadora e mobilizadora. Nos processos de aprendizagem dos alunos, a preocupação também das diretoras, conforme a vice-diretora 1, na opinião dela, ela procurou estreitar as relações com os alunos, mesmo no modo remoto. Conforme a diretora 1, o trabalho do gestor diante desta pandemia está sendo bem desgastante, ao mesmo tempo que se tem que administrar o processo tecnológico para atingir os alunos, existe a parte afetiva, social e psicológico que precisa ser vista com muita responsabilidade. De acordo com a diretora 2, a gestão foi muito mais em relação à parte burocrática e no cuidado com a parte emocional. Já a vice-diretora 2, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, buscou-se, num primeiro momento, acolher esses alunos e, após, partir para uma aprendizagem lúdica. Percebe-se que foi preciso estreitar os laços com os alunos também de modo remoto, propondo atividades mais dinâmicas para interagir com os alunos e proporcionar uma aprendizagem mais lúdica, respeitando as possibilidades e as limitações. Diniz vai nos trazer. Entende-se que no campo educacional os atores que dele participam, interagem e nessa perspectiva constroem o processo de ensino e aprendizagem, processo esse que ocorre quando o ser humano capta novas informações, adquirindo também novos comportamentos e atitudes, provocando o desenvolvimento humano em todas as áreas da sua vida, inclusive na constituição de um desenvolvimento social e afetivo. Já a questão das estratégias, nós vamos propor aqui, dentro desse questionário, como elas conseguiram superar os impactos causados pelo ensino não presencial. Para tanto, a vice-diretora 1, ela vai dizer que o respeito à ética tem sido fundamental nessa construção e busca a superação, e os encontros têm ocorrido de forma virtual. Conforme a diretora 1, usar outros meios. Hoje é usada uma plataforma, o Web Educar, mas sabemos que nem todos os alunos têm um celular para acessar, necessitando, então, criar recursos diferentes para atingir os mesmos. Já a vice-diretora 2, as propostas atingir os objetivos de alcançar o maior número de alunos possível, mas a dúvida que permeia a cabeça de nossos educandos, a esse conteúdo foi compreendido e aprendido pelos educandos. Já a vice-diretora 2, as propostas e estratégias para as famílias que enganjassem e participassem da vida escolar dos filhos em tempo de pandemia teve resultado positivo. Porém, alguns responsáveis não tiveram nenhum interesse. Para a GAT 2020, agrega-se a essas condições o grande contingente de alunos que não puderam contar com apoio mais efetivo dos pais, por ser nível educacional, ou por trabalharem em setores prioritários durante o isolamento, ou por outros motivos. Então, considera-se que a situação de vulnerabilidade social em que muitas dessas crianças estão, e não há evidência de boas soluções nessa emergência para a ampla população de crianças vinculadas às escolas públicas, e o atendimento daqueles que demandam atenção especial também ficou com precárias alternativas. Possibilidades de retorno.
Conforme a vice-diretora 1, ela acredita que a normalidade ainda está longe de acontecer e a volta presencial se dará em etapas com muito cuidado. Lembrando que o questionário foi enviado no mês de fevereiro. A devolutiva também foi no final de fevereiro. Já a diretora 1, ela acredita que nessas possibilidades de retorno, hoje o retorno presencial é inaceitável, o risco é muito grande. Então, é preciso, primeiramente, os professores, servidores e os alunos serem vacinados. A diretora 2 vai trazer que o retorno presencial se dará de forma híbrida, onde parte dos alunos estarão na escola e outra parte estarão em casa recebendo o conteúdo de forma remota. Já a vice-diretora 2, o retorno presencial será uma aprendizagem para todos nós, um desafio necessário, mas que nos exige responsabilidade, criatividade e reflexão, além de ação. Gatti, nesse sentido, se manifesta assim. A pergunta hoje é, em que condições e com quais dinâmicas escolares voltar à escolaridade presencial? Ressalta ainda, essa é uma questão para a qual não se dispõe de soluções mágicas ou soluções definitivas ou sequer uma única possível solução, dadas as diferenças contextuais e sociais no país e as desigualdades da oferta educacional nesse período e nas possibilidades também diferentes de condições de estudo evidenciado pelas crianças e adolescentes na situação remota. Para as considerações finais, nas estratégias implementadas em suas alternativas encontradas diante do novo contexto educacional a partir do período da pandemia do Covid-19, as mudanças em gerir a escola foram difíceis e as dificuldades imensas para que o ensino funcionasse em modo remoto. E, nesse sentido, foram necessárias mudanças nas rotinas na escola de forma repentina e o papel do gestor escolar intensificou-se, surgindo novas demandas e desafios para manter a instituição de ensino funcionando. As gestoras adotaram medidas iniciais como os contatos com as famílias, com os alunos, reuniões com os professores e formações em tecnologias acessíveis para que se pudessem dar continuidade às atividades de modo remoto, bem como a produção de materiais didáticos para serem entregues aos alunos. No aspecto da dimensão pedagógica, necessitaram-se readaptar a um novo planejamento que se adequasse às condições dos alunos nesse novo cenário. O impacto repentino das mudanças de rotinas no trabalho, no estudo, nas relações, nas necessidades e nesses tempos de isolamento social provocou muitas rupturas no processo de ensino-aprendizagem e pode-se, nesse contexto, pensar na dimensão da gestão administrativa e pedagógica, situando a problemática de um planejar que difere do cotidiano das escolas em seus procedimentos. Para as gestoras escolares foram momentos bem desgastantes e ainda estão sendo, diante dessa pandemia, pois administrar ao mesmo tempo com o que se tem e ainda administrar o processo tecnológico para atingir os alunos, existe a parte afetiva, social e psicológica que precisa ser vista com muita responsabilidade, pois uma sem a outra não se tem progresso. No entanto, sabendo que a gestão escolar trata de um cargo que exige muita dedicação e responsabilidade, percebe-se o esforço em organizar suas ações diante das suas realidades, restando que toda a comunidade escolar experienciasse essas mudanças. Contudo, em curto espaço de tempo, sem ao menos terem se preparado a esta ruptura. Em tempos pandêmicos, a busca pelos alunos, planejando e arquitetando estratégias para que se realizassem as atividades e mantivessem um vínculo com a escola, foram uma das prioridades. Aqui eu trago as referências que sustentaram a pesquisa, conforme a colaboração importantíssima da minha orientadora. Está disponível aqui. Era isso. Muito bem, obrigada, Rodrigo. Tá? Nós vamos diretamente, pode tirar teus slides, tá? Nós vamos passar, então, primeiramente, eu gostaria de pedir permissão para passar para a professora Cíntia, pois ela tem um outro compromisso agora, né, professora Cíntia, para que possa fazer a sua arguição e depois, lá na avaliação, a gente vai ver o teu parecer, ok? Tá, ok. Pois é, então não vou me demorar, porque minha aula está começando agora às 15h30.
Na verdade, eu só queria aproveitar o momento para agradecer mais uma vez o convite à banca, dizer para o Rodrigo que eu amei o trabalho, achei o tema super relevante, o referencial teórico selecionado com muito cuidado, achei perfeito, assim, a escolha dos autores, achei muito interessante a leitura, o texto fluido, enfim, tudo isso que eu coloco e depois eu imagino que o parecer vai ser lido e com mais detalhes. O que eu deixei, Rodrigo, no sentido de tentar fazer uma contribuição de aprimoramento, foram algumas referências à metodologia, mais especificamente, porque quanto ao referencial teórico não há o que dizer, eu acho que ele está muito completo, muito bem trabalhado, mas em relação à metodologia, no sentido de clarear mais o texto. Eu percebi ali, claro, na hora de escrever, o que foi feito, para mim, foi entendido. Eu entendi, mas eu estou muito acostumada a perceber a metodologia pelo próprio texto, mesmo que não tivesse o capítulo explicando a metodologia, acredito que eu entenderia o que tinha sido feito. Mas para o leitor, para qualquer leitor, precisa ficar muito claro. Então, eu fiz algumas contribuições nesse sentido. Depois sugiro assim que tu converse com a tua orientadora, olhe com calma. Minha sugestão é no sentido de limpar muitos termos em relação à metodologia que digamos que rotulam a metodologia disso ou daquilo, e eu acho que poderia ser mais leve, mais amplo, sim, abordagem qualitativa, sem dúvida, explorar bastante isso, a questão estudo de caso seria uma boa escolha para o que foi feito, e os questionários o questionário como instrumento de coleta de dados. E ponto, eu só diria essas 3 coisas, bem explicadas, bem aprofundadas. Mas aí, Obrigado. uma questão também de estilo, eu sempre prefiro, especialmente para o momento do TCC, prefiro menos nomenclaturas e muito bem explicadinho, cada coisa dali, cada termo utilizado. E as pessoas costumam depois ler e ficar questionando, mas esse termo aqui não explicou aprofundadamente o suficiente, estudo de campo, mas será? Porque só teve o questionário, não teve campo, aí claro, tem a pandemia, tem tudo isso, então eu penso, por que nomear o que não precisa ser nomeado, às vezes, nos traz uma dor de cabeça nesse campo aí da universidade, que a gente precisa explicar cada palavra, faz parte, do protocolo. Então, essa foi a sugestão, dar uma enxugada nos nomes, limpar os nomes e deixar o que realmente foi feito, e quanto a nomes, deixaria abordagem qualitativa, estudo de caso, questionário e instrumento, certo? Muito obrigada. Desculpem a saída, assim, na metade. Obrigada. Beijo, obrigada. Beijo, tchau, obrigada. Tchau. Pode ser agora, professora Citamara? Podemos? Pode ser? Pode ser. Então, agora com mais tranquilidade, porque... Eu sou o último, né, Cita? V é o último. Tá bom. Por isso que o meu filho se chama Andreu. Olha aqui, ó, fizemos em ordem alfabética, bem direitinho, né? Tá certo. Então, eu quero iniciar também agradecendo ao Rodrigo e a Dolores pela confiança, de entregar o texto da dissertação, ainda não, né, Rodrigo? O texto do trabalho de conclusão do Rodrigo. A próxima etapa daí. Olha aí. Já fica a promessa, olha aí. Tá bom. Mas de entregarem a mim para que eu pudesse fazer essa leitura. Eu quero dizer ao Rodrigo e a Dolores que foi uma leitura muito prazerosa de ser feita, porque o texto está muito bem escrito, Claro que sempre tem uma revisão ou outra de linguagem que a gente precisa fazer, como a gente já havia conversado antes, sempre tem algo que escapa, mas é o mínimo, no texto do Rodrigo, então eu quero chamar a atenção disso. Quero dizer também da minha alegria, de estar compartilhando essa banca com a Cíntia, que já saiu, e também com o Walter, que é um parceiro, A Dolores também faz muitas parcerias, mas o Walter tem sido parceiro de bancas, eu com ele, agora ele comigo, nós vamos produzindo juntos. Então, feliz também por isso, tá?
Bom, Rodrigo, eu fiz um parecer, eu não vou fugir muito dele, tá? E o interessante é isso, porque quando a gente entrega o trabalho para a banca, às vezes a banca também não tem um consenso, né? E eu acho bacana isso. Então, o trabalho do Rodrigo, ele reúne todos os quesitos que constituem um TCC, apresentando cada parte, cada termo, cada item conceituadamente e com colocações bem feitas, né? Em relação ao resumo é resumo, está muito bem feito o resumo, né? Tem que chamar a atenção desses movimentos feitos pelo Rodrigo. Para tanto, visa compreender as demandas administrativas e pedagógicas, e o Rodrigo faz esse movimento, ele chega ao término do TCC apontando-as, né? O trabalho está muito bem escrito, demonstra o quanto o Rodrigo e a Dolores se dedicaram a esse texto, né? A essa produção dessa pesquisa e desse texto. Então, de novo, a gente parabeniza pela pertinência do tema e realmente a gestão educacional, desde o ano passado, os gestores das escolas estão se virando nos 30, né? Para poder dar conta de todas as demandas e exigências desse período de pandemia. Então, na perspectiva de somar, porque é essa a ideia, né? O trabalho está pronto, concluído, bem feito, mas nessa perspectiva de somar, então, eu vou produzir algumas contribuições e sugestões ao texto, tá? Eu quero te dizer, Rodrigo, assim, tu situaste bem o tema lá na introdução, também no resumo, né? Mas eu senti falta, mesmo de verdade, e é uma questão de inserir uma expressão, né? Da apresentação do problema de pesquisa. Mas o teu problema de pesquisa, ele aparece no texto. E aí, isso que é bacana, assim, ó. Ele aparece como sendo a primeira questão de pesquisa que tu apresentas, tá? Então, essa primeira questão de pesquisa, no meu singelo entendimento, ela pode ser, então, descrita, colocada como o teu problema de pesquisa. Tu está tentando buscar saber quais foram, né? Porque esse é o questionamento, quais foram as principais demandas a partir da suspensão das aulas presenciais e os desafios enfrentados nas dimensões administrativas e pedagógicas e suas implicações no cotidiano enquanto equipe gestora. É isso que tu queres saber, esse é o teu problema central, né? E esse teu problema central, ele subdivide, né? Ele subdivide. Ele se subdivide em outras questões que tu apresentas e que eu achei importante. Quais foram as alternativas e estratégias encontradas pelos gestores nesse período? De que forma, a partir desse contexto, essas alternativas foram instituídas e implementadas? E como, né? De que modo esses obstáculos foram enfrentados e superados por esses gestores, essas gestoras, tá? Só que, de novo, esses questionamentos, eles permanecem, mas eles podem constituir, na forma como eu os vejo, eles constituem os teus objetivos de pesquisa, né? Por quê? Porque basta que tu comeces com verbos no infinitivo, tu tens aí os teus objetivos que não são os gerais, que são os específicos, tá? Então, bem tranquilo, daí é só tirar quais foram as alternativas e perguntar e dizer, buscar, saber, localizar, né? Aí tu vai usar os verbos no infinitivo e tu tem os teus objetivos. Então, nesse contexto, né, há necessidade de rever esses objetivos específicos, separando, né? Porque lá no texto tu trazes objetivos específicos, mas tu tem que separar de lá o que é parte do teu levantamento bibliográfico, que são os subtítulos, né? E que não precisa estar como objetivos. Então, é fazer uma faxininha ali, tá? Vou de novo. As tuas questões, elas permanecem como questões, né? As demais questões permanecem como questões e tu vais transformá-las em objetivos. Quem nos diz isso é a Deslandes, no título que tu apresentas no livro da Minayo, que é o segundo capítulo da Minayo. Então, é seguir, né?
bem tranquilo, tá? Para fazer isso. É um pequeno ajuste. Que mais? A metodologia apresentada, eu vou te dizer, porque assim, ó, o meu lugar de fala é o lugar de quem participa de muitas dissertações, né? E eu enxerguei, como é que eu vi a tua apresentação da tua metodologia? Muito bem feita e muito bem conduzida, né? Tu separa bem, tu diz assim, é pesquisa qualitativa. Quais são os tipos? Exploratória e descritiva. E para mim tá perfeita. Tu explica o que é exploratório, tu vai dizer que o levantamento bibliográfico fez parte da pesquisa exploratória. Eu acho maravilhoso, é isso mesmo, né? Daí, a etapa descritiva da pesquisa é a etapa em que tu entregas o questionário, ele volta por e-mail, tu passa a descrevê-las, né? Faz a descrição e tu produzes a tua análise, que também está muito bem feita, né? Tu fazes um jogo analítico e teórico muito bom, Rodrigo. Então, assim, é um trabalho de muita qualidade nesse sentido. Talvez, assim, pena que a Cíntia não pôde ficar, né? Mas talvez, assim, claro, quando tu falas em pesquisa de campo, daí a gente teria que pensar um pouco, porque o campo, ele se deu de alguma maneira, né? Mas não foi naquela maneira como a gente pensa o campo. Então, a gente teria que conceituar isso, explicitar isso. Ou fazer o que disse a Cíntia, que eu também acho que é bacana, retira, né? Não há necessidade de explicar muito sobre esse processo do campo, tá? Mas, no meu entendimento, teve campo, mas foi por modo remoto. Daí é uma questão, assim, que eu acho que é bacana também a gente pensar e justificar, tá? Bem, a tua parte teórica e legal, né? Tava legal, sabe? Fazendo a brincadeira, né, com o jogo de palavras, mas muito bem feitos, muito bem construídos, muito bem descritos, né? Eu só tenho elogios para fazer, assim como a Cíntia fez, né? São atuais, são pertinentes. Tu trabalhaste realmente assim, ó, trabalhaste com as pessoas que realmente são referências no campo da gestão. Trouxeste legislação, depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre elas também, mas tu trouxeste legislação atual, pertinente, no contexto, então, muito bem, parabéns, tá? A ti e a Dolores, por esse intento, tá? Eu fiquei com uma dúvida, e aí eu coloco como dúvida para ti, não precisa me responder agora, tá? Mas é uma dúvida em relação a uma afirmação que tu fazes na página 17. Tu dizes assim, a partir do final dos anos 80, a gestão democrática foi instituída pelos municípios e estados da federação. Começa-se a pensar na figura do gestor escolar, eleição de diretores e a construção do projeto político-pedagógico. Daí, quando tu dizes isso, eu começo a refletir, né? E aí eu faço a reflexão na minha convivência no Rio Grande do Sul, para pensar que no Rio Grande do Sul isso só aconteceu nos anos 90, depois da LDB de 96. Né? Então, talvez seja um erro de digitação para a gente pensar ali essa afirmação na página 17. E por que isso? Porque a legislação do Rio Grande do Sul sobre gestão democrática, e eu as coloco para ti aqui, tá? É o decreto 36.281, de 20 de novembro de 95, a lei 10.576, de 1995, Rio Grande do Sul, e a lei 13.990, de maio de 2012, que versa sobre gestão democrática. São todas pós-período, exceto as de 95, que estão ali grudadinhas, né? A gente sabe que a LDB é de 96, é do final do ano, mas elas são de 95. É interessante essa demarcação que tu trazes, porque eu entendi, né, a tua colocação, principalmente por quê? Porque a gente pensa assim, Brasil anos 80. E quando a gente pensa Brasil anos 80, até 85, ditadura militar. Depois disso, a gente começa um processo de democratização, né, Rodrigo? E aí a democratização traz todo esse entusiasmo, enfim, né, para a gente pensar um Estado que, de fato, seja um Estado de direito, que vai se consolidar na Constituição de 88.
Então, eu entendi a lógica, mas eu acho que precisaria acertar ali, tá? Porque depois, na página 19, tu fazes uma fala sobre a gestão democrática, tu está falando sobre o termo, né? E aí tu vais dizer que isso surge nos anos 90. Ah, Daí Daí trago para a atualidade. daí eu foi a entendi. digitação. Tá? Deve ter sido, na hora da pesquisa ali, a professora trazer, deve ter sido isso. Isso, mas é legal, sabe o que é legal, Tá. Rodrigo? Assim, ó, porque suscitou essa reflexão, tanto em mim quanto em nós todos, né? Claro, É sim. bacana, eu acho que é um movimento interessante, tá? Daí eu quero chamar a atenção também, muito boa reflexão sobre a autonomia. E, Rodrigo, tu trazes uma coisa assim, aqui para nós na UERGS, também é importante ressaltar, a autonomia ela é sempre relativa, sabe? E tu tens duas páginas ali, a página 22 e a página 23, sabe? Trabalhando essa compreensão, né? De que ela é relacionada, ela é relativa à legislação, então tem todo esse movimento aí. Ou seja, a escola tem autonomia para pensar, há de se pensar administrativamente, pedagogicamente, financeiramente, mas é até ali, né? E tu trazes a Lu, que se não me Tem um engano, limitador, né? para dizer que tem limite, né? Não é ampla, geral Sim. e restrita essa autonomia aí, tá? Bacana, gostei disso, tá? Dos gráficos, e tu trazes gráficos na página 37 e 38, onde tu está situando, né, o perfil das respondentes, né, das direções. Então, ali na 37 e 38, eu só tenho uma sugestão, assim, para dar para vocês, de que entre os gráficos, tu possa produzir algum tipo de fala, para que eles não fiquem, assim, encadeados, tá? Soltos, né? Isso, uma pequena análise, porque quando a gente olha, a gente vai ver a idade delas, né? Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas uma linha, 2 linhas, não precisa ser nada muito grande, mas é para deixar o teu trabalho muito redondinho, porque ele está muito bom. Então, é nesse sentido, tá? Eu chamo a atenção também para as costuras teóricas, eu adoro falar costuras teóricas, mas são costuras teóricas que tu fizeste nessa composição do teu processo analítico. Chama a atenção também para os quadros, na forma como tu apresentas as falas, eu achei assim muito bem construídos, né? Nos chama a atenção o que é fala de um, o que é fala de outro, e como é que é essa composição toda. E, de novo, né, esse diálogo teórico que tu estabeleces. Tu chama a tua teoria o tempo inteiro nesse processo analítico, o que representa a maturidade, sabe? Aí eu fiquei olhando para o Rodrigo e para a Dolores, né, e compreendendo esse processo de maturidade, de postura investigativa e de processo analítico, tá? Fiquei assim feliz, né? Porque a gente fica feliz lendo e olhando os trabalhos, tá? Que mais? As falas demonstram, me chamou atenção nisso, não é a primeira vez. Eu já tive trabalhos que eu orientei também, em que se escutou gestores e gestoras, né? Na EJA, que é o meu lugar de pesquisa, mas me chama a atenção disso, assim, ao mesmo tempo que tem uma preocupação normativa, porque elas têm demandas que também envolvem as políticas educacionais e as políticas das gestões aos quais elas estão subordinadas, né, elas e eles, ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, sempre tem uma preocupação com os estudantes e com as aprendizagens deles, né? Isso é algo assim que me chamou bastante atenção, né, nas respostas que elas trouxeram para o texto, tá? Eu acho que a gente tem que ressaltar isso é muito importante, né? Esse olhar dos gestores sobre os estudantes e a sua aprendizagem, e essa necessidade e essa angústia que essa relação pandêmica traz nesse movimento, né? Então, bem bacana, tá? Que mais? Eu tenho uma sugestão para ti, né? Porque o teu problema central é esse, que envolve os desafios e as demandas que nascem lá no título do teu trabalho,
né? Teu título está contemplando isso. Então, eu sou a mulher dos quadros, por isso que eu amei teus quadros, né? Adorei. Mas eu acho assim que para fechar aquele capítulo analítico, tu poderias trazer um quadro, que é justamente o quadro do quais são os desafios, uma síntese. Então, pontuá-los e quais são as demandas, pontuá-las, para fechar bem aquele capítulo, tá? Que dá um artigo muito legal. Então, fica aí a provocação para ti e para Dolores, para que vocês botem o texto na rua depois. Eu sei que agora não dá, mas assim que possível façam isso por conta da atualidade, não esperem, né? O que mais? Aí, assim, o que eu senti falta dessa legislação regional, que eu já te citei, né? São essas 3 legislações do Rio Grande do Sul que falam sobre gestão democrática, que eu acho bem importante. Tem uma coisa que tu não fez, mas tu não precisa fazer, mas eu senti falta, tá? Que é essa reflexão que a gente que é possível de ser feita. Por que a gestão democrática parece ser tão democrática e às vezes ela não é tão democrática, né? Por que eu estou dizendo isso? Assim, ó, porque quando a política da gestão democrática ela é instituída, a gente está sobre a égide de uma política internacional, que é uma política internacional de viés mercadológico, neoliberal, né? E qual é a grande jogada que está na gestão democrática? Lança a gestão democrática para a escola, e daí o governo central e todos os outros, as 3 esferas, eles descentralizam aquilo que seria seu dever, eles jogam para a escola, jogam para o Estado, jogam para o município e jogam para a escola. E a escola tem que se autogerir. E isso está lá no relatório do Banco Mundial, sabe? Desde os anos 90. Ou seja, tudo que acontece no Brasil a partir desse período é para atender a uma exigência externa. Então, num discurso de democratização, de participação, né, das pessoas, e todo mundo muito feliz por conta disso, e a gente tem que pensar esse momento no Brasil pós-anos 80, né, tudo isso acontecendo é muito bom, mas tem uma lógica de um modelo de Estado, de um modelo educacional que vai ser implementado a partir daí. Um processo de privatização, né? Eu sei que tu não fizeste essa discussão, tá? Mas eu queria lançá-la para ti. E se tu fores pensar mestrado, que tu começasse a pensar nessa lógica também, sabe? Que complementaria. Eu te diria assim, te escreve para o mestrado e com esse projeto, entende? Com essa ideia aqui, e aí tu amplia para essas políticas que são outras, né? E que falam aqui. E isso que me chama a atenção, elas estão aqui, elas falam nos dados produzidos por ti, nas falas das professoras, né? Então, elas estão aqui. Nisso, assim, não tem formação, né? A gente está tendo que aprender, mas isso é uma política que é maior e que está falando nessa dificuldade, nesse desafio, nos desafios que as professoras estão apontando, tá? Então, eu quero te dizer, para fechar, falei bastante, né? Que eu te parabenizo mais uma vez, Rodrigo, a tia Dolores. Eu quero dizer que eu li um belo trabalho, e coloquei isso no meu parecer, um belo trabalho, um trabalho consistente, um trabalho bonito, né? Obrigado, professor. Que precisa de continuidade, agora é com vocês, tá bem? Tá bom, obrigado. Muito obrigada, professora Cita. Obrigada pelas contribuições, com certeza Rodrigo vai sentar e vai dar uma continuidade, porque essas contribuições são muito valiosas para nós. Tá? Professor Walter, segue com a sua arguição. Bom, então nós já nos vimos, Sim. Já tomamos café, e eu vou só ser a sobremesa, viu, Rodrigo? Então, a Cita já deu uma... É interessante, eu vou começar por isso, porque eu também eu parei naquele texto da página 17, e eu modifiquei o texto, porque eu parti do 80.
E em 80 eu estava no Andes, no Sindicato Docente do Ensino Superior. Então, eu de 88 a 92. Então, Brasília, eu de fato, eu vivi com muita intensidade, né, o que foi aquilo que estava escrito na Constituição e transformar aquilo em Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, né, das negociações, de como aquilo que está em 30 lá, da Escola Nova e os conservadores, né, enfim, a igreja, né, o confessional, como ele tem raízes, né, como ele é forte, como ele tem coesão, inclusive, na representação do Congresso Nacional, né? Então, como esses senhores ditam as regras da educação e estabelece, interfere, pelo menos, no andamento das diretrizes. E aí eu fiz eu não fiz o recorte que a Cita fez, até tem uma sugestão de texto, né? Porque eu me agredi um pouco de que, a partir dos anos 80, os estados e municípios incorporam as conquistas democráticas no seu texto. E primeiro, o que falta no texto do Rodrigo? O que produziu isso, né? Entendeu? Então, botei, a partir dos anos 80, em decorrência da intensa luta do movimento docente, dos sindicatos e das ações democráticas da sociedade civil, o princípio da gestão democrática foi incorporado à Constituição de 88, que não seria se não houvesse esse movimento, né? E posteriormente regulamentado na LDB de 96 e no PNE de 2014, que está no texto do Rodrigo. Este movimento teve e tem desdobramento na exigência de que os estados da federação e municípios se adequem à legislação vigente. Em decorrência dessa luta, começa-se a pensar na figura do gestor escolar, eleições de diretores, porque senão a gente não compreende, né? Osório tem eleições diretas para diretor. Na maioria dos nossos municípios da região não tem. Ainda, né, é o prefeito que bota lá alguém que tem afinidade política com ele e que às vezes não tem nenhuma familiaridade com. Então é um processo que não acaba nunca, né? Quer dizer, a democracia é alguma coisa que não se institui no Brasil. Sempre os caras reagem a isso, né? Então eu posso depois mandar, né? Se isso ou a própria proposta Cita também que de alguma forma transfere isso para o embate que foi depois, né? Gostaríamos que tu enviasses, Val. Tá, eu envio, porque de fato o movimento foi intenso, foi uma briga. Aí o que os caras faziam? Aquilo que eles eram irredutíveis, a lei complementar. Esse é o grande trunfo da classe dominante, é o seguinte, né? Lei complementar. E como eles controlam o Congresso, vamos pensar, né? Imposto sobre grandes fortunas, lei para regulamentar. E bom, está aí, né? Que são eles que enchem o bolso dos deputados e que, né? E que garante suas reeleições, eles vão votar, né? Não vão votar contra os bancos, não vão votar contra Marinho, não vão. Então, é isso. Tem uma outra coisa, Rodrigo, que eu comecei a ler o teu texto, e claro, bem construído, parabéns, Dolores, para Rodrigo, né? Vocês fizeram a varredura daquilo que fala de melhor fala em gestão democrática, né? E a complexidade dessa relação. Aí eu teria um adendo da Cita, assim, daquilo que é verdade, aquilo que a Cita é contundente, aquilo que ela falou, mas tem uma coisa, se a gente olhar para as nossas escolas, por que a democratização não empolga mais, né? Tem situações, inclusive, que não tem candidatos, né? Que tem uma dificuldade E eu fui fazer uma mediação aí para o trabalho que eu estou orientando, da Amanda, e eu falei com um professor de Tramandaí, que trabalha em Osório. Esse professor tem 60 horas. Lá na EJA, em Tramandaí, ele complementa as 20, e tem 40 em Osório. Então, há uma descrença, né? Quer dizer, vamos pensar 6 anos sem ser sequer ouvido, né? Sem reposição salarial. Então, o universo escolar é um universo em desencanto, né? Para pegar o Tim Maia, né? Realmente é um universo em desencanto. Então, como a gente perde quando a gente perde, né? Uns espaços
E o Rodrigo desenvolveu muito, e ele enfatiza muito lá a questão da democracia participativa, que eu concordo, que é, né, pegando aquelas 3 categorias no Libânio, eu acho que essa é a categoria. Mas eu penso assim, talvez aí a história do campo, mas um campo adequado à pandemia. Por exemplo, a Amanda entrevistou 5 professores e professoras, né? E ela gravou 4 horas, 3 horas, que é um trabalho de campo, né? Que foi, porque ela vai além. E aí, claro que as respostas são bem construídas e tal, mas talvez faltou um pouco voltar, né? Porque uma das coisas que está ausente no relato dos diretores, marginalmente, né? Sempre eu falo, para ler marginalmente as margens, tá? Não tem nada. Marginalmente é a questão da democracia participativa, que eu achei né, que seria, porque, claro, a pandemia, mais do que nunca, esse processo tem que ser reacendido, pelo menos em relação aos professores, que não tem aquilo que tu denuncia, tá perfeito, né, e que elas denunciam, que nós temos, a escola pública tem uma realidade que é marcada pelas diferenças sociais. Então, a maioria dos alunos, né, não existe ensino virtual, ensino remoto, teletrabalho, não existe nada, porque não dispõe dos meios. E se a gente pensar o seguinte, né, como os governos não se sensibilizam por aqueles despossuídos, né? Basta ver a cara de pau do Bolsonaro destinar 170 de auxílio para uma pessoa que chega a essa condição porque deve ter 70 anos, 60 anos. Né? Então, essa ideia, né, vocês viram que a gente conseguiu o chip de telefone na Assembleia. Nenhum programa com essa, né, com essa dimensão foi pensado pelos governos. Por exemplo, eu acho a UERGS que nós devemos dar tablet para os alunos. Porque quando eu vejo um aluno no celular, eu fico partido, com o coração partido. Assim como acervo, fazer um acordo com a Amazon. Né? Avança. Mas em relação a isso, significa que os despossuídos não têm lugar, não têm voz, não existe sentimento do poder em relação a eles. Então, assim, essa ideia, Rodrigo, da democracia participativa, ela não está muito presente, porque, claro, senão fica muito pesado, né? Agora, elas podem, como a gente tem feito, nós nunca reunimos tanto quanto a gente tem se reunido durante o período de pandemia, pelo Google Meet. Suponho que os professores têm esses meios. E aí isso pode tornar menos densa, né, a história de decisão, tal, né, de partilhar as decisões, de procurar alternativas, né, o próprio município, o Estado, de estimular que essas trocas se realizem, inclusive no âmbito mais amplo do que a escola, entre diretores, entre gestores educacionais. Né? Então, assim, parece que perdeu, porque tu enfatiza, eu sei que tu acredita nisso, nós acreditamos nisso, e quando tu fosse fazer a pergunta, tu deixou um pouco eles né, sem ter que responder a isso. Bom, calma lá, nós estamos falando de democracia participativa, então significa que nesse momento de pandemia, envolver o máximo de gente na formulação das saídas, né, elas vão ser sempre mais significativas do que deixar alguém, né, envolvido com a decisão. Até porque a pandemia é uma situação de isolamento, às vezes de depressão, né? Então, faltou um pouco isso. Tu constrói muito bem a ideia, insiste nesse conceito, que eu acredito, que é isso que pode modificar a escola, que é isso que pode dizer. Eu sempre digo, né, do muro, né? O muro lá do Pink Floyd, né? Que a escola tem que quebrar esse muro, e a gente não conseguiu quebrar esse muro. Por quê? Porque os alunos, os professores, a escola, a direção, enfim, os funcionários, eles não se envolvem com aquilo que é significativo para a comunidade. Por exemplo, a bandeira de saneamento básico. Tem significado a escola. Nesse dia, nós vamos todos lá para frente da Câmara de Vereadores, em frente à Câmara de Vereadores, reivindicar saneamento básico, que a qualidade de vida dos nossos alunos é importante para o processo pedagógico. Mas parece que a gente vai lá e, por Z, né, se esvazia e volta para casa.
E a gente não vai além. Alguns vão, estou exagerando. A gente com proposta, né? Alguns vão lá, inclusive, falar com os pais, saber por que o aluno não veio para a sala de aula. Mas eu digo também, um dia que a comunidade vai discutir alguma coisa, a gente ir lá. Envolver-se com isso. Então, assim, está bem construído, tá? Todas as ponderações que a Cita fez são pertinentes e melhoram o texto. Eu tenho essa porque me custou caro, eu parei ali de calma lá, os estados e os municípios não são tão ágeis assim e não estão em sintonia com aquilo que a maioria sente. Né? Tanto é verdade que ainda a gente não resolveu, né? Eles não fazem concurso, sabe por que eles não fazem concurso? Porque eles estão esperando a reforma administrativa. E aí eles vão ter o mesmo poder que eles têm hoje sobre o cara que tem um contrato. E porque é cabo eleitoral, todo mundo sabe que eles reúnem as pessoas antes das eleições e dizem, se eu não for eleito, vocês vão perder o trabalho. Sim. Né? O Rodrigo sabe, o Rodrigo já participou. Sim. Em outra condição, né? A gente sabe que esses políticos reagem desse jeito, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho, acho que, né, ele tem essa ideia, né, de problematizar algo que é pesado, que é denso, mesmo em condições normais, é tenso, mas a solidão torna ainda essa realidade muito mais tensa, né? A ausência, né, a história de pensar, né, e voltar no dia seguinte com uma ideia diferente daquela que foi construída no dia anterior. Então, eu sei que é pesado, mas é pesado para todo mundo. Então, a pergunta que eu faria, bom, mas aí tem uma reunião semanal com os professores? Organizado, está na agenda uma reunião semanal com os funcionários, enfim, até para a gente se retroalimentar, né? Mas eu não vi, pelo menos nas respostas, eu não vi isso muito enfatizado. E aí, claro, elas falam com a propriedade que falam, porque tem eleições diretas. Certamente, se não houvesse eleições diretas, elas não se expunham da maneira como se expõem. Vê como é uma conquista importante. É. Né? Bom, mas é isso. Só esses pequenos reparos. Então. Muito bem, obrigada, professor Walter. Com certeza foi um erro de digitação, e eu penso que o pensamento dos anos 80 foi em relação ao início de redemocratização do país, enfim, e houveram alguns cortes ali, a gente vai rever, né, Rodrigo? Isso. Você gostaria de dizer alguma coisa, Rodrigo, por enquanto, porque daqui a pouco nós vamos encerrar essa sessão, a gente vai se retirar dessa sala, enquanto os outros... Só uma coisa assim, independente disso, eu acho que a formulação que eu fiz, ela incorpora algo que foi importante. Sim. Porque senão parece que estava todo mundo de acordo com aquilo que estava acontecendo. Sim, com certeza. Como está formulado ali, que os caras já foi aprovado lá, eles já incorporaram nos textos, e não incorporaram, e incorporam e não aplicam. Tranquilo. Né? Eles incorporam e não aplicam. Tem até a parte do discurso, né, mas na prática a realidade é outra, bem diferente. Professora Dolores, agradecer pela sustentação da minha pesquisa, do pré-projeto e até chegar à finalização dele nesse dia, que para mim é muito importante, né? Você está numa universidade pública e contribuir com esse estudo, com essa pesquisa e trazer para esse campo de discussão, foi muito bom, e agradecer somente a sua orientação, que desde o início do curso sempre esteve presente, como os demais professores também. A professora Citamara não tanto, mas o professor Walter faz parte dessa história também. Então, tudo que eu procurei trazer nessa discussão, né, da pauta do projeto e depois a finalização dele como TCC, foi isso, né, trazer essa dura realidade que as escolas públicas enfrentam no dia a dia, né? Tanto a rede estadual como a rede municipal. Claro que a rede estadual é muito mais dramática a situação dela, pela precariedade de toda a questão estrutura física e pelos pagamentos atrasados desses servidores, né? Então, tu vai ter tudo isso numa discussão bem mais ampla. Obrigado, professor. O Rodrigo, a professora Cíntia, no parecer dela, ela pergunta se... Eu até vou formular essa pergunta aqui, porque eu achei interessante e eu não tinha me atentado.
pergunta para ti se a opção dos questionários respondidos na visão de usar vice-diretoras foi uma opção tua ou foi porque não teve outras diretoras para as respostas? Ela faz mais ou menos ela contextualiza mais ou menos assim. Posso responder, professor? Sim. Então, como eles trabalham num regime que eles chamam de que é participativo, né? As vice-diretoras estão muito presentes, né? E elas têm, às vezes, mais experiência do que a própria diretora que está na função. Então, elas optaram por elas responder. Então, eu segui essa linha e depois, como tive que trazer para a pesquisa, foi dessa forma, né? Daí, duas foram vices e duas foram diretoras, né? Certo. Eu acho que talvez a gente tenha que deixar isso um pouco mais explicitado lá na metodologia. Na metodologia, sim. Rodrigo, posso contribuir, Dolores? Sim, com certeza. A lei, deixa eu te dizer qual é a 13.990 de 2012, do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Da gestão democrática. Ela vai dizer que são gestores, são considerados gestores os diretores, os vice-diretores e os coordenadores pedagógicos. Isso. Então, eu acho que talvez só podia abstrair dessa legislação, né, esse conceito e está bem tranquilo. Acho que só colocando o conceito lá na metodologia quando fala das participantes, né? Isso. Ok. Então, tá. Nós vamos nos dirigir agora, professor Walter, professora Cita e eu, a uma sala reservada, que depois nós retornaremos enquanto os outros aguardam nessa sala, ok? Desligamos o microfone, tá? Eu vou sair da sala, depois eu entro de novo. Eu prefiro... Eu vou desligar, porque daí eu fico escutando o que eles estão falando.